Olá amigos, eu sou o Daniel Vissoto e venho falar com vocês um pouquinho sobre postura e respiração em saxofone. Vejam bem, o músico tem uma aura assim de alguém que vive na gandaia, né? Alguém que trabalha apenas de final de semana, que só trabalha na festa. Vocês que são músicos vão de concordar comigo, e quem não é músico pode até se surpreender, mas a verdade é o completo oposto disso. O músico trabalha desde pequenininho, todos os dias da vida dele, várias e várias e várias horas por dia, para que ele chegue na festa e ali a coisa possa acontecer. Vejam bem, uma pessoa que trabalha todos os dias numa mesma posição, no caso do saxofone, com um peso violento sobre o pescoço, essa pessoa tende ou não tende a desenvolver um problema sério de coluna, de saúde nesse sentido? É lógico que sim. Por isso eu digo para vocês o seguinte: a postura é fundamental em termos de música, em termos de instrumento de sopro e principalmente de saxofone. A postura ela é um fator indispensável para que você possa se proteger de um problema futuro que possa vir até tirar você da música. E o que ninguém quer. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pelo viés da saúde é fundamental a postura em saxofone. Outra questão que é interessante de saber é o seguinte: é muito feio você vê um músico tocando assim, né? É muito feio pela questão da estética. A postura ela é fundamental para que você tenha um mínimo de condições estéticas de enxergar um músico e ver que ele está se sentindo bem com o que ele está fazendo, ver que ele está se sentindo bem com o que ele está tocando, correto? Então, esteticamente e pelo viés da saúde, é importante a postura. Um terceiro viés de importância para a postura que eu posso dar é o seguinte: é a questão da efetividade do som no saxofone, por conta da coluna de ar. Você liberar suas funções respiratórias para que você possa, por meio disso, produzir uma coluna de ar homogênea que faça com que o seu som seja um som bonito e efetivo. Quando você está arcado do lado de uma postura errada, você não vai conseguir fazer isso, correto? Então, pelo viés da saúde, pelo viés estético e da efetividade do som, é importante manter a postura, é importante ter uma postura ereta para se tocar saxofone. Vejam bem, quanto à respiração, todos nós temos o costume de respirar pela parte de cima do tórax, né? Seria mais ou menos assim que todos nós fazemos quando estamos respirando. O ideal em saxofone é deslocar o centro da respiração da parte de cima para a parte de baixo do tórax, do peito para a barriga, no sentido de que quando você inspira o ar, esse tronco aqui de cima, essa parte do peito aqui de cima não se movimente, mas sim a barriga possa inchar para que o ar entre. E quando você expire o ar, a barriga possa retornar à sua posição natural. Isso seria mais ou menos a respiração diafragmática. Mas assim, você tem que saber o seguinte: o que controla a saída do ar na respiração? A saída do ar ela não é controlada pela garganta, pela boca, pelo apertar a boquilha, não é nada disso. A saída do ar é controlada pelos músculos do abdômen e os músculos intercostais, correto? Essa é basicamente a noção que você tem que ter a respeito da respiração. Quando você suga o ar e quando você solta o ar,
você ter condições de controlar essa saída do ar daqui de baixo a partir dos músculos intercostais e do abdômen. É importante saber também que a respiração em saxofone acontece pela boca, tanto a inspiração quanto a expiração. É interessante notar também que no saxofone, predominantemente, o ar entra pela parte de baixo da boca, pois assim você tem acesso a uma quantidade de ar maior. É óbvio que numa situação em que a sua embocadura já está formada e vai ser difícil desfazê-la para refazê-la novamente, você pode respirar por cima. Mas o ideal é você respirar sempre por baixo, pois a quantidade de ar que você vai ingerir por meio dessa respiração vai ser maior. É algo de se notar também que o saxofone é um instrumento de sopro, diferentemente de um piano ou um violão. Sendo um instrumento de sopro, ele depende do fôlego humano para que a frase possa perdurar. Dessa forma, as frases em saxofone tendem a ser mais curtas do que as frases do piano ou do violão, por exemplo. O que eu quero dizer é que é importante haver uma homogeneidade de coluna de ar do princípio ao fim das frases, para que o timbre seja o mesmo do princípio, meio e fim das frases, independente da região, seja aguda, média ou grave do instrumento. Outra coisa que influi a coluna de ar seria a afinação. Às vezes o aluno ele começa numa afinação X e termina numa afinação Y, porque faltou ar, não conseguiu respirar direito, né? Então é importante manter essa coluna de ar. Como manter essa coluna de ar? Primeiro, trazendo a quantidade de ar suficiente para dentro do corpo, né? Para dentro da sua caixa torácica. Como? Primeiro de tudo, aproveitando o momento certo para respirar. Se necessário for, cortando uma nota. Respirando pela boca, se possível, pela mandíbula aberta, né? Enchendo a caixa torácica. Primeiro a parte de baixo. E se você conseguir, enche a parte de cima também. Se você tem esse ar aqui em cima, por que você não vai usar? Né? Se você consegue encher a parte de baixo e a parte de cima, encha também, mas controle por baixo. Uma vez que você tenha compreendido o mecanismo da respiração em saxofone, você não terá necessidade de fazer muitos exercícios fora do saxofone para compreender ou para aplicar essa respiração no instrumento. Essa é a minha opinião. Você aprenderá com exercícios de mecanismo, exercícios de escalas, arpejos, tudo isso que exigir de você uma coluna de ar homogênea e longa para que você possa sustentar uma frase musical. É importante saber o seguinte: Pascal tem uma frase muito bonita que eu gosto demais. Ele diz o seguinte: todo mundo sabe o que é o amor, mas se você pedir para alguém explicar o que é isso, essa pessoa não vai saber o que dizer. A respiração em saxofone é mais ou menos assim. Se eu trouxer para vocês aqui um esquema do diafragma, como funciona em detalhes cada órgão humano aqui que está envolvido na respiração, isso vai ficar muito didático, muito interessante, mas será uma quantidade de informações desnecessária que você nunca vai usar quando estiver tocando. Por isso eu tentei trazer para vocês aqui o básico, algumas dicas gerais, básicas, que permitam que você tenha uma desenvoltura ao respirar em saxofone.
Bem, amigos, é mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês sobre postura e respiração em saxofone. Eu espero que vocês tenham gostado e que sirva de alerta também para todos os músicos que estão iniciando, para que fiquem de olho na postura e na respiração, porque são pontos importantíssimos para a execução musical, para a manutenção da sua saúde e também para uma questão estética. Um abraço a todos e até a próxima.